Posso dizer que meu convidado de hoje tem um coração suburbano. Ele é nascido e criado num dos bairros mais importantes da história do samba carioca. Ele carrega no nome o orgulho de ser de Oswaldo Cruz, terra de bambas como Monarco, Tia Doca e Manasseia. Nomes que o influenciaram desde sempre. Estou falando de Marquinhos de Oswaldo Cruz. Ele é cantor, compositor, é sambista de primeira e recriou um dos eventos mais importantes do calendário do Rio de Janeiro, o Trem do Samba. Marquinhos, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou muito feliz de estar aqui com você, Ricardo. Olha, é um prazer imenso. Marquinhos, você ficou bastante conhecido com a história do Trem do Samba, mas a tua história é anterior a isso. Como é que tudo começou? Primeiro, faz parte do nosso dia a dia suburbano, e naquela época muito mais ainda, né? Que a difusão radiofônica não era era muito forte, mas não era tão conduzida, né? Uhum. De a gente ser praticamente minado com samba, né? Tinha uma festa em casa, alguém apava um balde, tocaria no balde, outro que se bobear passa uma vassoura, quando o troço estava muito animado, virava porta-bandeira, o cara batia no balde, e o samba comia, o outro fazia cuíca na boca. Então, essa questão de ter isso no sangue da gente, na veia, na memória. Tua família, então, teu pai, tua mãe, todo mundo era do samba? Meu pai foi uma coisa até estranha, né? Ele foi tamborinista da única escola de samba que pode-se dizer que era de Madureira, que é a Tamarineira, que é uma das escolas que deu origem ao Império Serrano. E buscavam ele em casa para tocar tamborim, né? E as primeiras músicas que eu aprendi na vida, Portela e Tamarineira, né? A Tamarineira sempre era cantada lá em casa. E aí, a partir desse momento, já começa a surgir o teu interesse, você já começa a perceber que você seria compositor, que você seria um sambista? Vontade a gente tinha, e tinha aquela história de os ídolos, a difusão era muito oral desse tipo de samba, e pertencia à comunidade, né? A comunidade era o bairro inteiro, coisa e tal. Eu nasci em Madureira, depois fui morar em Oswaldo Cruz, mas lá, os mais velhos meus tios tinham os seus ídolos, Manasseia, Chico Santana, Seu Valti Rosa, né? Então, pô, esse é o Monarco. Então, para mim, foi entrando e foi caminhando como você vai aprendendo a beber água, né? O samba foi desde criança, você bebe samba, né? Bebe samba e vai... naturalmente. A coisa aconteceu naturalmente. Só que a ideia de ser compositor e cantor, ela demorou muito tempo, até porque, pra gente, quando a gente faz uma arte que dentro da nossa casa é muito comum, né, você acaba não valorizando aquela arte da maneira que ela tem que ser valorizada de início. E quando que você percebeu que você era compositor, que o que você estava fazendo era música e que aquilo poderia ser a tua profissão? Ricardo, primeiro teve essa história todinha. Eu me lembro quando meu pai me perguntou qual presente tinha vendido uma loja. Meu pai sempre se meteu em comércio, queria vender uma loja, deu um carro para um irmão, deu para outro irmão, e me perguntou assim, o que eu queria de presente. Eu falei assim, eles nunca deixaram eu sair, eu falei, eu quero desfilar na Portela. Aí ele foi me deu uma fantasia para que eu desfilasse com 17 anos, em 1980, 17, 18 anos, e a Portela foi campeã, né? Foi campeã junto com outras escolas, mas foi campeã, fui pé quente, tá, por esse sentido. E já tinha paixão, e era algo que você não imagina. Após isso, vem aquela idade da militância, que você descobre o mundo, que você descobre que você é um ser transformador, e eu militei muito na Igreja Católica, né? Sou católico até hoje, mas eu participei demais das comunidades eclesiais de base, círculos bíblicos, só que nessa época você respirava muito, era a música mineira, que caía muito para o subúrbio carioca, né? Até porque o próprio samba tem uma relação muito, né, por conta da escravidão, né, tem uma relação muito forte com Minas. E aquilo caía muito dentro da gente, e a gente gostava de tocar aquilo. E uma vez um professor de violão, que minha irmã me colocou, falou para mim, bicho, tu tem que tocar aquilo que te facilita mais, aquilo que está mais na tua alma. Eu sou louco para ir lá na tua terra, que não sei o quê. E essas coisas me chamavam a atenção, porque eu tentava tocar
MPB pra caramba. O cara falou, não, cara, pega aquilo que te facilita mais. E toda vez que tinha reunião do pessoal da igreja, depois do partido político, a gente sempre, na hora de tocar, sempre pensava vou tocar Milton Nascimento, vou tocar isso. E para mim vinha sempre a facilidade do samba, né? Aí ficou aquela marca. O companheiro só fala em samba, o irmão só negócio de... Sempre lembro do samba. E como aquilo estava enraizado em mim, como aquilo era importante. Com essa história da militância, veio muito uma transformação, pensar a transformação do mundo, em que se valorizasse o que aquelas pessoas faziam, diferentemente das pessoas que estavam super certas. Tinha até uma questão, né? O pessoal uma vez estava discutindo numa associação de moradores o cineclube, e eu dizendo assim, bicho, vamos discutir o campo de futebol que o pessoal estava fazendo ali. Então, sempre aqui, valorizava aquilo, porque eu sempre me coloquei num lugar como eu sempre fui, o povo, do povo. E qual era a música daquele povo? Era o samba. Então, eu achava que aquilo era o instrumento transformador naquela cabeça, né? E vi que, mais do que aquilo, mais tarde, né? Que aquilo era não só um instrumento transformador que as pessoas pudessem usar, né? Aquilo fazia parte da minha memória. E eu entendo memória como cultura, fazia parte da minha cultura, do que eu sou, do que eu aprendi, DNA, né? O meu DNA, né? E com essa militância todinha, com o negócio de trem do samba, essa coisa todinha, eu me despontei como compositor, né? Eu falei, cara, eu tô fazendo música. Inclusive, as 2 primeiras músicas eu fiz por 7 encontros de comunidade de base da Igreja Católica. Era o quê? Era samba. O nego estranhou 2 samba, mesmo assim, um concurso de 500 músicas, separado 38 músicas para ilustrar o encontro, e as minhas 2 músicas estavam lá. Né? Música eu nem sei cantar. Aí também, uma vez teve a missa, vamos fazer a missa. Aí o padre falou assim, não, Marquinhos, toma conta, porque era 88, toma conta da campanha da Fraternidade Crescendo, que fala da escravidão. Tu já meteu um samba? Não, e ali meti um afro junto com o samba, um afro-samba, dentro da igreja, aí nego, ficou todo mundo me virando de costa para mim, ninguém queria saber mais. Pô, o cara veio botar isso aqui dentro, né? Aquele puritanismo, coisa e tal, que serviu justamente cada vez de alicerçar o compositor que estava ali dentro, o compositor de samba, né? O compositor de samba. Então tudo foi surgindo muito natural, né, Marquinhos? Porque... Não foi nada pensado, planejado. Ah, você é compositor, quero alcançar isso, de forma alguma. De forma alguma, acho que tem... o samba, ele tem uma música minha que eu falo justamente disso, né? Ele transcende no que você possa imaginar, né? Samba é muito mais que um canto, é lascivo encanto que paira no ar, traz a pureza de um santo, ele é negro, ele é banto, é meu Brasil a cantar, né? Porque a herança maior que a gente tem dessa africanidade da gente está no samba. E o grande barato, né? Que as pessoas sempre relacionam essa história do samba uma forma de ver a vida alienadamente, e pelo contrário, né? Eu acho que nada congregou mais o país do que cantar samba. Talvez a maior herança, né? Até no nome, né? Samba, né? Bem bantu, né? A maior herança que essa população que veio para ser escravizada deixou nesse país foi essa. E outra coisa, a forma transformadora dele, como ele invade, como hoje a classe média, não tem grupo social. Ele quebra barreiras. Né? Vai quebrando as barreiras e as pessoas vão se emanando, né, dentro disso. E para mim tem isso como uma lição de vida. E isso transformou a minha arte. Isso, quando você começa a ter esse entendimento, que é uma coisa ampla, que hoje domina todo mundo, como diz o Muniz Sodré, o samba é o dono do corpo, né? É o dono do corpo e da mente, né? É o dono da gente, isso e faz com que você possa se expressar artisticamente da maneira que mais te retrate. Então, eu te conheço há mais de 20 anos e eu conheci muito o Marquinho militante. Né? Eu queria que você dissesse para a gente como surge aí o movimento Acorda Oswaldo Cruz, que foi um movimento que você, né, construiu em prol desse samba do subúrbio, desse samba, né, que é feito em morro. Como é que foi essa história? Nessa época era uma coisa muito... O senhor Admiro Patrocínio, autor de A Chuva Cai Lá Fora, Você Vai Se Molhar.
Seu Admiro era como um pai na música, tanto ele como o seu Manassé, autor de Ah, Quantas Lágrimas Eu Tenho Derramado. Eles eram fregueses da loja de material de construção do meu pai, e o seu Admiro se apaixonou por mim, assim, se apaixonou no sentido de pai e filho, né? Ia me buscar o tempo inteiro em casa, vamos cantar, vamos tocar, vamos tocar. Eu não tocava nessas coisas todas, mas ele adorava, tinha paciência de ouvir as minhas primeiras músicas. Tinha o Armando Santos também, que foi o cara que, um dos percussores dessa história de velha guarda, né? Eles eram muito ligados, até porque eu era muito ligado a essa história. E o que me comovia nesse momento, que aí tinha um lado muito militante, mas que graças a Deus deu cristalizar essa arte em mim, era que eu passava pela rua e as pessoas, já no momento em que vamos lá, que a globalização já começava a se expandir pelo mundo todo, né, numa forma de uniformizar as culturas, eles passavam pela rua e as pessoas encontravam em determinados lugares e não sabiam que aquelas pessoas eram grandes compositoras. Tal música que eles ouviram, vamos lá, com a Cristina Buarque, grande amiga, tal música que todo mundo cantava por ali era do seu Manassé. A outra que a Beth Carvalho cantava era do seu Admiro. A outra que a Beth fez um sucesso tremendo era daquele coroa que ficava lá no bar. E aquela pessoa ali, aquele artista ali, aquele gênio esquecido. Esquecido no bar. Então aquilo me chamou muita atenção, de chamar a atenção desse coisa. As pessoas debochavam o tempo inteiro, as ideias eram malucas. Um grande amigo em comum nosso, que foi a primeira pessoa que falou, cara, essas ideias são muito legais. Inclusive a ideia do trem, quando eu falo para ele, né? Juarez Barroso, você está falando, né? Isso, um grande amigo. Ele foi a primeira coisa, Marquinhos, isso é muito legal, cara. Isso veio daqui, a maluquice todinha daqui. Ele falou, cara, isso é muito legal. E aí, nisso a gente começou a agrupar. Só que naquele momento era tão frágil essa questão do samba em Oswaldo Cruz, que frágil assim, no total da população, que a gente agregou nesse movimento todo mundo que fazia arte no bairro. Tinha um pessoal que fazia mais música baiana, né? Aquela coisa bem Olodum e Ileaê, né? Tinha um pessoal que tocava, mas tocava samba, mas achava que sempre o samba de um cara da MPB era melhor do que aqueles sambas dali. E a gente não teve preconceito com ninguém. Por mais que soubesse que o cara pudesse esboçar um preconceito no trabalho dele, a gente agregou todo mundo para cantar e para estar junto, coisa e tal. Tinha os meninos que faziam... cantavam funk, juntou todo mundo, só que o mote era justamente visualizar o bairro através do que ele tinha de mais rico. Eu me lembro que em 1983, a Associação de Moradores de Oswaldo Cruz faz um baita de uma manifestação pelo aniversário do bairro, aniversário de Oswaldo Cruz. Tinha tudo, menos samba. Eu te conheci numa época que você tinha uma certa resistência àquilo que não fosse samba genuinamente brasileiro. E aí quando você faz um movimento que agrupa todo mundo, então eu quero entender essa história, mas sei que numa certa época da tua vida você tinha muita resistência à música que não fosse uma música genuinamente brasileira, inclusive ao samba que não é hoje conhecido como samba de raiz, aquele samba mais comercial. Você mudou de ideia? Como é que está isso agora? O que eu sempre tive na vida, acho que talvez um aprendizado da comunidade, a comunidade, hoje eu consigo ter essa análise, né? As minorias foram para aquela região da cidade do Rio de Janeiro na expulsão dos negros do centro da cidade. Só que lá tinham judeus, italianos, espanhóis, a comunidade judaica então em Madureira era muito forte. E as pessoas sempre conviveram sem esse negócio de tolerância, as pessoas sempre conviveram com o respeito à diferença. Tinham até seus territórios, mas tinham esse respeito à diferença. É uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira a viver dessa maneira. Eu acho a escola de samba talvez um lugar que, por exemplo, o homossexualismo se manifesta da maneira com menos preconceito do mundo. E não é uma convivência de hoje, é uma convivência antiga, né? Desde sempre. Desde sempre. Tanto masculino como feminino, de como se manifesta. Sempre conviveu dentro desse meio. Então, por aí você percebe que sempre foi um lugar de muito respeito. Com relação ao movimento Acorda Oswaldo Cruz, primeiro pode ter sido assim, uma forma de, vamos lá, voltar à política estratégica. Não se tinha uma base de sambistas. O único que batia nessa tecla era eu
e com o resto queria saber da associação de moradores, outro queria saber da música afro, entre aspas, como o samba não fosse também, né? E outros queriam saber do pagode, foram tocar até num grupo famoso naquela época. Mas eu imagino, eram dois caras com ideias, um cara que achou que a ideia do outro, no caso do Juarez, achou que as minhas ideias eram maravilhosas, só que não tinha um grupo que participasse. Para você ficar mais pasmo, o quartel-general desse grupo era a igreja, né? Então, quer dizer, você imaginar como se... E nesse momento, era um movimento em que todos participavam, porque o lado de associação de moradores era mais forte. Só que a partir disso, eu sempre tive isso na ideia, que samba que eu gostava. Eu me lembro que um senhor da velha guarda, não vou citar aqui agora, até porque já faleceu, falou uma vez para mim, cara, esse samba que você gosta não volta mais não, agora é isso aí que está no rádio. Assim, no final da década de 80, o cara falou, isso aí que está no rádio. Eu acredito nisso e vou nessa luta até hoje. Então, por que você resolveu ir na contramão? Porque era um momento que o mercado fonográfico estava todo voltado para esse samba mais comercial e você insistiu no samba de raiz. Por que você resolveu ir por esse caminho? Eu acho que a arte, o Candê tem uma música que ele fala, né, que a arte é livre e aberta, a imagem do ser criador. A minha imagem desse ser que cria essas composições, essa música, essa forma minha, particularmente de cantar, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu tenho que fazer aquilo que me faz feliz. Se não fosse assim, não seria você, né? Isso, eu faço a minha música, a música que me faz feliz. Às vezes nem consigo transmitir tanto isso quando passa por mão de terceiros, determinados arranjos, hoje, cada dia eu busco cada vez mais, graças a Deus, isso você vai num escalonamento e conquistando isso com o tempo. De repente eu vou morrer sem ter conquistado o ideal do que eu penso. Mas eu trabalho nesse sentido de ser cada vez mais eu dentro da minha música, né? E a música que eu componho, às vezes eu me lembro um fato raríssimo, né? Teve um trem do samba, uma confusão tremenda, os caras botaram uma música que não tinha nada a ver, aí eu subi numa coisa, fizeram naquela época aquele radicalismo, quem faz um discurso, aquele discurso, e cantei um samba meu, um velho banco, antiga estação, vou sentindo que os olhos não podem ver, nessa marmita eu carrego os meus versos, que alimentam de emoção meu dia a dia, mas é que hoje acordei no final, eu peço a Deus que me dê saúde e luz, sobre tempo para iluminar. Oswaldo Cruz, super aplaudido. 2 anos depois, o cara, melhor trem do samba foi aquele de 99. Você subiu, ainda fez um discurso e cantou um samba de um coroa. Eu falei, eu cantei um samba meu. Não, você cantou um samba do coroa. Eu cantei um samba meu. Não, Marquinhos, então você está enganado. Você cantou um samba de uma outra pessoa. Por quê? Porque essa questão da tradição, ela nasce. Eu não preciso pensar que eu vou fazer um samba e cantar da maneira com que o Paulo da Portela cantava desse jeito. Eu vou ser contemporâneo. Eu acho que o sucesso dos pagodes, os pagodes que eu falo do bom pagode, de fundo de quintal, essa coisa, era justamente quando se conseguia cantar essas coisas antigas, não com uma roupagem nova, com a roupagem que vinha em você naquele momento. A forma que você, quando aquele samba do Prazer da Serrinha, quer dizer, uma escola de samba que antecedeu o Império Serrano. O Império Serrano foi criado em 47. O Fundo de Quintal, na década de 80, canta essa música, quer dizer, 40 anos depois, quase. Eu cantei só para distrair, com banjo, coisa e tal. Aquilo me encantava de um tal jeito. E era música lá antiga, entendeu? Lá bem longe. Quando o Max, segundo a história que conta, o Max PR falou pro Zeca Pagodinho para gravar Eu Vivia Isolado no Mundo. Isso era música que meus pais cantavam, que conheciam do sujo da Portela. Essas músicas que os bicheiros, de onde eu nasci, em Madureira, cantavam, que gostavam, que era antiga da Portela, que todo mundo conhecia. Aí o cara vai na década de 90, final da década de 90, isso, canta uma música da década de 30 e faz os trondos, sucesso, né, tremendo. Isso é o que renova. Isso é o que renova, isso é o que encaminha. Então, se eu não tiver a minha arte, e ela tem muito dessa coisa antiga, que acaba quando sai de mim, vamos lá, como o senhor Admiro uma vez falou para mim, essa música, Um Velho Banco, minha com Carlos Bezerra, ele falou assim, pô, a música é linda, mas não gostei porque não tem rima. Eu vou pensar em poesia moderna? Eu não pensei, eu pensei
em escrever. Fui lá, escrevi uma coisa antiga, tradicional, e ao mesmo tempo, só que para o cara tradicional não tinha rima. Então, eu não posso gostar de algo que não tem rima. Então, isso é muito legal, cara. Mas aí já entra o momento que você está vivendo. Isso, né? Conjuntura que você vive, um momento Você que falou vive. em década de 30. Na década de 30, o trem do samba começa com Paulo da Portela. Década de 20. De 20, não né? é o trem do samba. O Paulo da Portela fazia uma viagem e aproveitava essa viagem para fugir da repressão policial. Ele fazia uma viagem. Uma coisa, a criação do trem do samba é uma criação já da década de 90, né? Mas foi inspirado nisso. Foi inspirado nessa história. Você recriou essa situação. Mas você sabe que tudo é recriação, né? Como as pessoas não iam dar o valor, porque primeiro teve esse primeiro trem do samba, que eu falei para o Juarez, e tentei implantar no Acorde Oswaldo Cruz, que implantou. Eu vinha tocando, não era nem a gente que tocava, eram uns grupos que já caíram para esse pagode, esse novo pagode, e que tocavam, mas era uma coisa muito para o bairro de Oswaldo Cruz. Eu já compositor, né, já me considerando compositor, já fui gravado por um grupo desse. Em 96 eu tenho a ideia de fazer o trem do samba para comemorar o Dia Nacional do Samba. E que não tinha nesse nome, era Pagode do Trem, né? Uhum. Eu tive a ideia para comemorar. E num lugar que eu tocava, um lugar de gente muito bamba, gente assim, os caras cabeça do subúrbio, da Penha, Simão, os caras, sabe, eu gostava de ir para lá, aprendia muito com aqueles caras, né? Os caras que me deram muita força na vida, né? Eu cheguei lá, encontrei o da Penha numa casinha, era Casa Lima Barreto, né? Eu vim conhecer Lima Barreto por conta desses caras, né? E aí eu encontrei toda terça-feira tinha um samba tradicional, tinha sábado e terça-feira. Aí eu cheguei numa terça-feira, encontrei com o da Penha, falei, já sei como comemorar o Dia Nacional do Samba, que no ano anterior eu tinha feito subindo alguns morros, mesmo com tráfico de droga, subindo versando, né? Aí ele, como? Aqui, eu falei, não, vou fazer o pagode do trem, o trem do samba, nem trem do samba, pagode do trem. Aí ele falou assim, o que é isso? Aí eu tive que explicar. E para reforçar... Isso, eu já tinha feito isso antes em Oswaldo Cruz, né? Mas para reforçar mais, porque ele falou, por que Oswaldo Cruz? Por que vai para Oswaldo Cruz? Não pode parar na estação de Madureira, por exemplo, que era o Badalá, nem a Portela falava de Oswaldo Cruz, nem a Portela falava de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz estava remetido naquelas músicas antigas do Seu Monarco, que ele falava, né, de Oswaldo, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo, Benjamin, eram essas músicas que estavam na minha memória, então aquela de Noel, Salve Estácio, Salgueiro, Mangueiro, Oswaldo Cruz. Para poder explicar isso, e para poder dar uma referência, eu vou fazer isso e comemorar, porque ano passado, isso era 96, ano passado tinham feito 60 anos, se o Candeia fosse vivo, o Candeia era a grande referência para todo mundo, aí o cara, o Candeia era de lá? Não, o Candeia era de lá, de Oswaldo Cruz, assim. Aí convidei seu Osmar, convidei seu Valdir 59, para dar essa cara de tradição. E a coisa pegou por aí, né? A coisa pegou por aí. Eu acho legal, porque com essa questão da história de trazer essa viagem que o Paulo fazia, ela deu um caráter ao evento de celebração. E a gente, se você, aí voltando à velha política, se você imaginar que era a época em que se massificava a cultura pelo mundo, no auge da tal globalização, você consegue tirar, através da sua música, porque eu fazia isso para cantar a minha música, e junto com outras pessoas que cantavam as suas músicas, você consegue tirar um bairro esquecido pela tradição, né? Um bairro esquecido. E através da tradição você consegue tirar ele desse esquecimento. E apresentar ele para o mundo hoje. Né? Marquinhos, olha, eu ficaria aqui conversando com você horas e horas, porque o papo está maravilhoso. Tem tantas coisas que eu queria te perguntar, mas infelizmente o tempo não permite, né? Acabou o nosso tempo. Eu queria que você usasse esse cavaquinho aí e mostrasse um pouquinho da sua arte aí pra gente, pode ser? Tá, vamos nós. É uma música que eu sei que você adora, pode ser? Gente boa, onde a Aniceto está, foi pra bem longe, quero ver quem vai dizer em verso, onde se esconde. Gente boa, onde a Aniceto está, foi pra bem longe, quero ver quem vai dizer em verso, onde se esconde. Vou sair, mas volto já, meu bem, eu não demoro. Pegar o parador ali, em Deu Adoro, lá na casa do Osmar,
tem um pagode bem legal. Eu saí de Deodoro e cheguei em Marechal. Salve a lira do amor, escola de grandes partideiros, pois a terra do Zequete, onde é Bento Ribeiro. Vou pra terra de Candeia, onde o samba me seduz, pois lugar de gente bamba, onde é Oswaldo Cruz. Falo pra você que vê, falo pra você que já viu. Estou aqui na TV Alerj com o meu amigo Ricardo Brasil. Muito obrigado, Marquinhos. Um grande abraço. Prazer enorme te obrigado, receber. cara. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. E se você quiser rever essa entrevista, perdeu alguma coisa, fique tranquilo. É só entrar lá no nosso site www.tvalerj.tv. Até um próximo encontro. Fechou o tempo, meu bem, abre o chapéu, eu falei. Fechou o tempo, meu bem, abre o chapéu, porque um arco-íris vem colorir o céu. Um arco-íris vem colorir o céu.